A chuva caía sobre São Paulo com a delicadeza cruel das noites que pareciam polidas para esconder ruínas. No salão principal do Palacete Aurora, lustres antigos refletiam ouro sobre taças de cristal. Vestidos longos, ternos escuros e sorrisos cuidadosamente treinados, Helena Duarte caminhava pelo corredor lateral, usando um vestido azul profundo, simples demais para competir com as joias que cintilavam na multidão. Elegante demais para pertencer ao anonimato. Ninguém a reconheceu de imediato, e ela preferiu assim. Havia poder em observar antes de ser vista. Ela parou perto da entrada reservada aos funcionários e escutou o murmúrio crescente do salão. O palacete pertencia ao grupo Duarte havia quase um século, mas naquela noite seus convidados falavam como se a casa fosse um palco neutro, sem memória, sem sangue, sem herança. Helena tocou de leve a pulseira de prata no pulso, única joia que usava, presente de sua avó Amélia. A pulseira não impressionaria ninguém ali, mas continha a promessa que a havia mantido de pé durante 3 anos de humilhações silenciosas. Do outro lado das portas duplas, Rafael Monteiro ria alto, com aquela segurança de homem acostumado a ser ouvido antes mesmo de dizer algo útil. Ele tinha o rosto bonito de quem nunca precisou pedir licença. Cabelo impecável, ombros largos e um sorriso capaz de convencer investidores apressados. Ao lado dele, Bianca Valente avançava como se já tivesse vencido uma guerra invisível. Usava um vestido vermelho que chamava a atenção de propósito e pousava a mão no braço de Rafael com uma intimidade calculada para ferir quem entendesse o recado. Helena entendeu antes de qualquer outra pessoa. A mão de Bianca, no braço de Rafael, não era apenas desejo exposto, era uma declaração pública, uma bandeira fincada sobre um casamento ainda vivo. Durante meses, rumores haviam chegado até ela por corredores, mensagens apagadas tarde demais e convites que Rafael dizia serem compromissos de trabalho. Nenhum deles a surpreendeu. O que doeu, naquela noite, não foi descobrir a traição. Foi ver a alegria quase infantil com que ele a transformava em troféu diante de pessoas que só respeitavam poder. Rafael ergueu a taça e chamou a atenção de um círculo de empresários, herdeiros, banqueiros e jornalistas sociais. Helena permaneceu à sombra de uma coluna, suficientemente perto para ouvir, suficientemente distante para parecer uma figura sem importância. Ele falava sobre a nova fase da Monteiro Capital, sobre parcerias estratégicas e sobre como certas alianças familiares estavam prestes a abrir portas inimagináveis. Quando alguém perguntou pela esposa, Rafael sorriu de modo preguiçoso, como se a pergunta fosse uma formalidade sem peso. Bianca baixou os olhos, fingindo constrangimento. Minha esposa prefere ficar longe dessas ocasiões, disse Rafael, com voz doce o bastante para parecer educado. Ela nunca se adaptou a este mundo. É uma mulher simples, de hábitos pequenos, sem ambição. Houve risos contidos, alguns educados, outros cruéis. Bianca apertou o braço dele e completou, com suavidade venenosa, que nem toda mulher nascera para acompanhar grandes homens em grandes salões. Rafael não a repreendeu. Ao contrário, inclinou a cabeça com satisfação, como se a frase confirmasse uma verdade que ele esperava ver aceita. Helena sentiu a respiração de Clara Azevedo atrás de si, antes de ouvi-la. A advogada se aproximou com passos discretos, segurando uma pasta fina contra o peito. Clara era uma mulher de olhos atentos, voz baixa e inteligência afiada. A única pessoa naquela casa que sabia exatamente quanto custava o silêncio de Helena. Senhora Duarte, murmurou. Os documentos estão prontos. O conselho já chegou. Seu avô está no gabinete, esperando o momento certo. Helena não virou o rosto de imediato. Seus olhos continuavam presos em Rafael. Ele está se divertindo, disse Helena, sem amargura aparente. Clara seguiu seu olhar e viu Rafael beijar os dedos de Bianca diante de um grupo de convidados encantados pelo escândalo elegante. Ele sempre se divertiu quando acreditou que ninguém poderia cobrá-lo. Helena recebeu a pasta, mas não a abriu. Já conhecia cada página, cada assinatura, cada transferência irregular, cada contrato em que Rafael usara seu sobrenome de casada como chave para salas onde jamais deveria ter entrado. A noite não seria sobre ciúme. Seria sobre consequência. 3 anos antes,
Rafael conhecera Helena numa recepção menor, organizada por uma instituição beneficente. Ela estava usando um vestido claro, sem escolta, conversando com crianças de um projeto social financiado secretamente pela Fundação Duarte. Ele a julgara modesta, talvez vulnerável, e se aproximara com gentileza treinada. Helena, então cansada da vigilância de sua própria família, permitira-se acreditar que ele via nela algo além de nome e fortuna. Quando se casaram em cerimônia discreta, Rafael achou que havia escolhido uma mulher sem brilho, fácil de moldar. A primeira mentira nasceu pequena. Um jantar cancelado, uma reunião prolongada, um comentário sobre como Helena deveria agradecer por ter sido incluída em sua vida. Depois vieram ausências mais longas, críticas mais frias, a insistência de que ela não opinasse sobre negócios que, segundo ele, estavam acima de sua compreensão. Helena ouvia, observava e aguardava. O casamento se tornou um corredor estreito, onde Rafael caminhava exibindo conquistas, enquanto ela reunia, em silêncio, as peças de um retrato que ele jamais imaginou estar pintando contra si mesmo. No salão, Bianca recebeu cumprimentos como se fosse a anfitriã. Alguns convidados a tratavam com cautela, outros com entusiasmo, porque o poder muitas vezes é adorado mesmo quando ainda é apenas promessa. Ela vinha de uma família tradicional em decadência e aprendera cedo a transformar beleza em moeda de negociação. Não era tola, mas confundia cálculo com grandeza. Ao olhar em volta, buscava sinais de inveja, aprovação e medo. Quando seus olhos passaram por Helena, não reconheceram uma ameaça. Viram apenas uma mulher pálida perto da coluna. Rafael também a viu. Por um segundo, o sorriso dele falhou. A surpresa não veio da culpa, mas da inconveniência. Ele não esperava que Helena aparecesse, muito menos naquela noite em que pretendia consolidar sua nova imagem. Aproximou-se com Bianca ao lado, sem esconder o incômodo. Helena, disse ele, mantendo a voz baixa, mas os dentes apertados, eu não sabia que você viria. Ela o encarou com serenidade. A casa está cheia de convidados. Achei adequado estar presente. Rafael soltou uma risada curta, sem humor. Bianca inclinou a cabeça, avaliando o vestido simples, a ausência de diamantes, a postura quieta. Então você é Helena, disse ela, alongando o nome, como se saboreasse uma derrota alheia. Rafael me falou de você. Helena olhou para a mão que Bianca ainda mantinha no braço dele. Imagino que tenha falado o suficiente para justificar sua presença. Bianca corou, mas não recuou. Rafael interveio, irritado com a compostura da esposa. Não faça cena. Esta noite é importante para mim, Helena respondeu, sem elevar a voz. Cenas são para quem precisa convencer uma plateia, disse Helena. Eu só vim assistir ao espetáculo até o fim. A frase pareceu delicada, quase inofensiva, mas Rafael percebeu nela algo que não conseguiu nomear. Durante anos ele confundira a calma da esposa com fraqueza. Naquele instante, diante daqueles olhos escuros, surgiu a suspeita incômoda de que talvez o silêncio dela tivesse sido uma porta fechada, não uma sala vazia. Bianca, entretanto, riu baixo, decidida a recuperar o domínio da conversa. Que elegante, disse ela. Rafael aproximou-se mais, bloqueando a visão de Helena para o salão, como se pudesse diminuí-la, apenas ocupando espaço. Você deveria ir para casa, afirmou. Não está preparada para este ambiente. As pessoas aqui são cruéis, com quem não entende as regras. Helena inclinou levemente o rosto. As regras mudam quando se descobre quem escreveu o contrato. Ele franziu a testa. Antes que pudesse responder, um garçom passou oferecendo champanhe, e dois convidados próximos fingiram olhar para outro lado, embora ouvissem cada palavra com fome de escândalo. No fundo do salão, Miguel Rocha observava tudo com atenção. Ex-oficial de segurança corporativa, agora chefe da investigação interna do Grupo Duarte, ele conhecia a linguagem dos homens como Rafael, sabia quando uma ameaça era disfarçada de conselho, quando uma mão no ombro significava domínio, quando um sorriso escondia pânico. Miguel havia seguido rastros de empresas fantasmas por 6 meses, cruzando dados de contratos, contas offshore e imóveis comprados por intermediários. Rafael não era apenas infiel. Era perigoso, porque acreditava que charme podia substituir caráter. Helena voltou a olhar para a escadaria principal. No alto dela, uma porta se abriu,
e o murmúrio da equipe cerimonial indicou que o momento se aproximava. Seu avô, Augusto Duarte, surgiria em breve para anunciar oficialmente a sucessão do império familiar. Durante décadas, Augusto protegera a neta do apetite público, permitindo que ela estudasse finanças, direito empresarial e governança longe das colunas sociais. O mundo conhecia o nome Duarte, mas não conhecia o rosto da herdeira. Rafael jamais havia se interessado o bastante para perguntar. Essa ignorância fora útil, embora dolorosa. Helena lembrava a primeira vez em que Rafael usara o sobrenome Duarte diante de investidores, dizendo que tinha acesso privilegiado à família. Ela poderia ter revelado tudo naquele dia. Poderia ter encerrado a fraude antes que ela crescesse. Mas Clara advertira que Rafael era apenas a superfície de algo maior, um ponto visível de uma rede que envolvia conselheiros, corretores, advogados e compradores de terras. Helena decidiu esperar, não por medo, mas porque justiça apressada às vezes deixa vivos os alicerces do abuso. Rafael retomou o sorriso público e conduziu Bianca para o centro do salão, talvez acreditando que ignorar Helena seria suficiente para apagá-la. Um violinista iniciou uma peça suave e os convidados se reorganizaram perto do palco. A imprensa social ajustou câmeras. Os membros do conselho trocaram olhares nervosos. Alguns sabiam parte da verdade, outros suspeitavam, mas ninguém compreendia toda a extensão da armadilha moral que Rafael montara para si mesmo. Helena caminhou até uma fileira lateral, sem pressa, e Clara permaneceu 2 passos atrás. Bianca percebeu a atenção discreta que alguns funcionários dedicavam a Helena e sentiu um incômodo inesperado. Não era deferência ostensiva, mas algo mais profundo, um respeito silencioso. O mordomo-chefe abriu caminho para ela sem ser solicitado. A coordenadora do evento abaixou a cabeça em cumprimento. Um segurança ajustou sua posição ao Vétala se aproximar do palco. Bianca apertou o maxilar. Rafael, ocupado demais em sustentar a própria fantasia, não notou esses sinais. Para ele, Helena continuava sendo a esposa apagada que aceitara ficar na margem. Augusto Duarte apareceu no alto da escadaria, usando um terno escuro e uma expressão cansada, mas firme. A idade marcara seu rosto com sulcos profundos, sem apagar a autoridade que fazia o salão respirar em outro ritmo. Ao vê-lo, Rafael endireitou a postura. Havia meses tentava uma reunião privada com aquele homem, convencido de que poderia impressioná-lo com números inflados e promessas grandiosas. Pensava que a sucessão do grupo traria oportunidades para aliados ousados. Não imaginava que o anúncio daquela noite começaria pela destruição de suas ilusões. Meus amigos, disse Augusto ao microfone, obrigado por estarem nesta casa, que pertence à minha família, mas também à história de todos que ajudaram a erguer nossas empresas. Rafael sussurrou algo no ouvido de Bianca, e ela sorriu, já imaginando manchetes onde apareceria ao lado dele. Helena escutava sem emoção visível, embora por dentro sentisse o peso de muitas ausências. Pensou na avó, na mãe que perdera cedo, nos anos em que aprendeu a ser forte, sem permitir que a força endurecesse seu coração. Augusto continuou falando sobre responsabilidade, legado e a diferença entre possuir algo e merecer conduzi-lo. Algumas palavras pareciam dirigidas ao salão inteiro. Outras atingiam Rafael como lâminas que ele ainda não reconhecia. Helena viu o marido verificar o celular, impaciente, talvez esperando mensagens de aliados ou confirmações de contratos. A arrogância dele não era barulhenta naquele segundo, mas estava ali, no modo como sorria antes do prêmio, certo de que toda a porta grande acabaria se abrindo para ele. A queda já havia começado, embora ele ainda estivesse de pé. Então, Augusto fez uma pausa longa. As conversas morreram por completo, até a música cessou, deixando apenas o som da chuva contra as janelas altas. Chegou a hora de apresentar oficialmente a pessoa que assumirá a condução do grupo Duarte, disse ele. Uma mulher preparada longe dos holofotes, testada em silêncio, fiel ao que esta família deveria representar. Rafael ergueu a cabeça, confuso. Bianca olhou ao redor, procurando alguém com tiara, com séquito, com brilho suficiente para combinar com a palavra herdeira. Helena respirou fundo. Não havia triunfo em seu rosto,
apenas uma tristeza disciplinada, a tristeza de quem compreendia que revelar a verdade também significava enterrar a última versão ingênua de si mesma. Clara tocou de leve seu cotovelo, num gesto breve de apoio. Miguel, perto da entrada, ajustou o ponto de comunicação e confirmou que a equipe jurídica estava posicionada. Tudo havia sido preparado com precisão, mas ainda assim, o coração de Helena bateu mais forte quando Augusto estendeu a mão na direção dela. Rafael acompanhou o gesto do velho e sentiu o sangue abandonar seu rosto. Por um instante, recusou a evidência. Talvez Augusto chamasse outra pessoa atrás de Helena. Talvez ela estivesse no lugar errado. Talvez o mundo ainda obedecesse à ordem confortável que ele inventara para si mesmo. Mas os convidados abriram espaço, os funcionários se inclinaram com respeito e Helena começou a caminhar para a escadaria sob dezenas de olhares que mudavam de desprezo curioso para espanto absoluto. Bianca soltou o braço de Rafael sem perceber. Cada passo de Helena parecia recolocar a casa em seu eixo verdadeiro. O vestido simples já não parecia modesto, mas escolhido com intenção. A ausência de joias já não sugeria pobreza, mas recusa em disputar brilho com aquilo que lhe pertencia por direito e dever. Rafael lembrava frases ditas em mesas frias, ordens dadas sem paciência, risos ao telefone com Bianca, comentários sobre a falta de ambição da esposa. Todas essas lembranças voltaram juntas, não como culpa, mas como medo. Ele enfim entendeu que havia falado demais. Helena subiu os primeiros degraus e parou ao lado do avô. O salão inteiro parecia suspenso entre um passado que acabava e uma verdade que ainda não fora pronunciada. Augusto segurou a mão da neta e fitou a plateia com severidade. Antes de dizer o nome dela, deixou que todos encarassem aquela mulher que tantos haviam ignorado. Rafael tentou sorrir, mas os músculos do rosto não obedeceram. Bianca deu um passo para trás. Helena, calma. Olhou diretamente para o marido, e naquele silêncio ele compreendeu que a noite só estava começando. Augusto Duarte não elevou a voz, mas o salão inteiro pareceu inclinar-se para ouvi-lo. Ao lado dele, Helena permanecia imóvel, a mão apoiada no corrimão antigo que sua avó escolhera décadas antes, quando o Palacete Aurora ainda recebia embaixadores, artistas e homens que confundiam riqueza com imortalidade. Rafael estava no centro do salão, sem conseguir desviar os olhos dela. O olhar que antes usava para medir pessoas agora falhava, porque não havia medida possível para o erro que acabara de cometer diante de todos. Apresento a vocês, disse Augusto, Helena Beatriz Duarte, minha neta, presidente sucessora do Grupo Duarte e única herdeira legal de todo o patrimônio consolidado da família. Nenhum grito atravessou o salão. O choque foi mais cruel por ser silencioso. Uma taça escapou da mão de uma convidada e se partiu no mármore, espalhando cristais como pequenos sinais de desastre. Bianca levou a mão à boca, mas não por delicadeza. Seu rosto denunciava a matemática desesperada de quem acabava de descobrir que apostara no homem errado. Helena não sorriu. A ausência de vaidade naquele momento a tornou ainda mais imponente. Ela desceu um degrau e olhou para a multidão que, minutos antes, havia rido das palavras de Rafael. Vários convidados desviaram os olhos, ocupados em salvar a própria dignidade. Alguns conselheiros se endireitaram, como alunos pegos em falta. Clara, ao pé da escada, observava com a serenidade de quem sabia que a verdade, quando finalmente entrava numa sala, fazia mais estrago do que qualquer acusação gritada. Rafael abriu a boca, mas nenhuma frase saiu inteira. Helena, disse ele por fim, tentando recuperar um tom íntimo que já não lhe pertencia, por que nunca me contou isso? A pergunta lançada diante de todos era menos um pedido de explicação e mais uma tentativa desesperada de transformar a vítima em culpada. Helena desceu mais um degrau. Eu contei muitas coisas sobre quem eu era, Rafael. Você apenas só se interessava pelo que achava que poderia usar. A resposta atravessou o salão com precisão limpa. Um murmúrio correu entre os convidados, agora famintos por cada detalhe da inversão. Bianca tentou soltar uma risada fraca, como se a situação pudesse ser tratada como uma confusão social. Senhora Duarte, disse ela, talvez tudo isso seja apenas um mal-entendido. Rafael sempre falou da senhora com respeito. Helena voltou os olhos para ela.
Não há mal-entendido quando uma mulher segura o braço de um homem casado diante de sua esposa e aceita ser apresentada como escolha superior. Bianca empalideceu, mas ergueu o queixo. Rafael deu um passo à frente, irritado com a perda de controle. Essa exposição é desnecessária. Nosso casamento é assunto privado. Helena observou o rosto dele, tão familiar e tão estrangeiro ao mesmo tempo. Durante anos, ele transformara o casamento em instrumento público quando lhe convinha, usando alianças, sobrenomes e meias-verdades para abrir portas. Agora pedia privacidade porque a mentira se voltava contra ele. Nosso casamento teria permanecido privado, disse ela, se você não tivesse usado meu nome, minha casa e minha família como moeda. Augusto entregou o microfone a Helena. O gesto foi simples, mas carregava décadas de autoridade transferida. Rafael percebeu que não era apenas uma revelação social. Era uma posse. Era o fim da suposição de que homens como ele poderiam circular pelo Império Duarte como convidados eternos, recolhendo favores sem prestar contas. Helena segurou o microfone e, por um instante, deixou o silêncio trabalhar. Os jornalistas sociais, antes interessados em vestidos e alianças, agora levantavam celulares com mãos trêmulas. A notícia já começava a nascer. Boa noite, disse Helena. Agradeço a presença de todos nesta casa, que foi construída para receber aliados, não oportunistas. Não vim comentar minha vida conjugal, embora alguns tenham tentado reduzi-la a espetáculo. Vim anunciar que, a partir desta noite, assumo oficialmente a presidência executiva do Grupo Duarte, com autorização plena do Conselho Familiar e dos instrumentos legais já registrados. Alguns rostos mudaram de cor. Rafael entendeu a palavra instrumentos como quem ouve uma porta sendo trancada. Ele conhecia contratos, mas nunca imaginou ser cercado por eles. Helena continuou, cada frase medida com o rigor de quem não desperdiçava munição. Nas últimas semanas, autorizei uma auditoria preliminar sobre contratos firmados em nome de empresas que alegavam possuir ligação estratégica com o Grupo Duarte. Foram identificadas inconsistências relevantes, uso indevido de influência familiar e indícios de favorecimento em operações imobiliárias. Ninguém será acusado sem direito de defesa, mas ninguém será protegido por sobrenome, amizade ou conveniência. Miguel, do fundo do salão, percebeu o movimento inquieto de dois conselheiros e sinalizou discretamente aos seguranças. Rafael sentiu a ameaça real pela primeira vez. Até então, a humilhação pública parecia o pior dos castigos. Agora compreendia que a vergonha era apenas a superfície. Por trás dela havia documentos, testemunhas, rastros bancários, atas de reunião, mensagens arquivadas. Ele olhou para Bianca, buscando apoio, mas ela não o encarava. Seus olhos corriam pelo salão, procurando uma saída que não a fizesse parecer derrotada. Rafael odiou essa hesitação. Em sua mente, Bianca devia continuar radiante, porque uma fantasia só sobrevive quando todos obedecem ao papel. Você não pode insinuar irregularidades diante de todos, disse Rafael, finalmente perdendo a suavidade. Isso é difamação. Helena inclinou a cabeça, como se ouvisse um argumento previsto. Difamação é atribuir falsamente um fato a alguém. Auditoria é examinar documentos. A diferença é simples, mesmo para quem passou anos confundindo aparência com competência. Alguns convidados não conseguiram esconder o espanto. Outros, antes aliados de Rafael, deram discretos passos para longe dele, essa coreografia covarde que sempre acompanha o primeiro cheiro de ruína. Bianca tentou aproximar-se de Rafael novamente, mas ele não percebeu. Estava fixo em Helena, dominado por uma mistura de fúria e incredulidade. Como você ousa fazer isso comigo? Perguntou, baixo demais para o microfone, alto o bastante para quem estava perto ouvir. Helena desligou o aparelho e respondeu apenas para ele. Eu não fiz isso com você. Você construiu cada andar dessa queda e me convidou para assistir da primeira fila. A frase o atingiu mais do que uma acusação formal, porque continha uma verdade impossível de contestar. Augusto observava a neta com uma tristeza orgulhosa. Ele sabia que Helena ainda amara Rafael em algum ponto remoto do passado, antes da arrogância dele transformar afeto em posse. Também sabia que revelar-se naquela noite exigia mais que coragem empresarial.
Exigia enterrar a esperança íntima de que alguém, mesmo falho, pudesse escolher decência antes do colapso. Augusto se culpava por ter permitido o casamento sem revelar todos os riscos, mas Helena jamais aceitara ser tratada como peça protegida. Ela queria ver o mundo sem vidros escuros. O mestre de cerimônias, sem saber se devia prosseguir, aguardava instruções. Helena devolveu o microfone a Clara, que se adiantou com a pasta nas mãos. Como representante jurídica do Grupo Duarte, informou Clara, comunico que todos os contratos envolvendo Monteiro Capital e subsidiárias associadas serão suspensos para revisão imediata. As partes serão notificadas formalmente até amanhã. Qualquer tentativa de destruição, alteração ou ocultação de documentos será tratada como obstrução. Rafael fechou os punhos. O vocabulário jurídico tinha o som seco de algemas futuras. Entre os convidados, o empresário Silveira, antigo apoiador de Rafael, enxugou a testa com um lenço. Ele havia recomendado Monteiro Capital a 2 fundos estrangeiros, acreditando que a proximidade com os Duarte garantiria acesso privilegiado a terrenos valiosos. Agora tentava lembrar quantos e-mails escrevera, quantas reuniões aceitara, quantas piadas fizera sobre a esposa apagada de Rafael. Helena viu o medo dele e registrou sem prazer. Um império não se limpa apenas removendo o homem mais barulhento. Também era preciso iluminar os cantos onde a cumplicidade se escondia. Rafael aproximou-se de Augusto numa tentativa tardia de apelar para uma hierarquia masculina que ele entendia melhor. Senhor Duarte, disse, com voz controlada à força, creio que houve uma precipitação. Helena e eu podemos resolver isso em família. Augusto fitou-o com desprezo sereno. Família, Rafael, é uma palavra que exige lealdade antes de conveniência. Você teve uma esposa diante de si durante 3 anos e escolheu enxergar uma escada. Agora reclama porque descobriu que a escada pertencia à dona da casa. O golpe foi público e irrecuperável. Bianca sentiu os olhares voltarem para ela como lâminas. Até poucos minutos antes, aqueles mesmos rostos admiravam seu vestido, sua postura, sua promessa de ascensão. Agora viam nela uma intrusa decorativa, talvez cúmplice, talvez tola, certamente exposta. A vaidade dela lutava contra o pânico. Não queria pedir desculpas, porque pedir desculpas seria admitir inferioridade. Não queria defender Rafael, porque defendê-lo parecia cada vez mais perigoso. Então, escolheu o caminho mais frágil dos orgulhosos, fingir que ainda tinha controle sobre a narrativa. Helena, disse Bianca, abandonando a formalidade, eu não sabia quem você era. Rafael me disse que o casamento de vocês existia apenas no papel. A frase atravessou Rafael como uma traição imediata. Ele virou-se para ela com raiva. Bianca percebeu tarde demais que, ao tentar se salvar, confirmara a crueldade dele. Helena a observou em silêncio por alguns segundos. Você sabia que havia uma esposa. O que não sabia era que essa esposa tinha poder. Essa diferença diz mais sobre você do que sobre mim. Bianca recuou, o rosto vermelho sob a maquiagem perfeita. Pela primeira vez naquela noite, sua beleza parecia cansada. Rafael tentou pegar seu braço, mas ela se desvencilhou, não por dignidade, e sim por instinto de sobrevivência. Os convidados viram o gesto. A história romântica que ele tentara encenar evaporou, deixando no lugar uma transação mal calculada. Rafael ficou sozinho no centro de um círculo que se abria ao redor dele. Homens que antes lhe batiam no ombro, agora consultavam celulares. Mulheres que o elogiavam cochichavam atrás de taças. Helena desceu completamente a escadaria. Quando seus sapatos tocaram o mármore do salão, a atmosfera mudou de revelação para julgamento. Ela se aproximou de Rafael sem pressa. Não havia prazer em sua postura, apenas determinação. Amanhã cedo, disse, você receberá a notificação de suspensão de qualquer acesso a informações vinculadas ao Grupo Duarte. Suas credenciais, convites permanentes e autorizações de entrada estão revogados a partir desta noite. Rafael riu com incredulidade, mas o som saiu quebrado. Você não pode me expulsar da sua vida como se eu fosse funcionário. Helena sustentou o olhar dele. Da minha vida, a lei cuidará no processo de divórcio. Desta casa, eu posso expulsar agora. Miguel aproximou-se discretamente, acompanhado por 2 seguranças.
Não tocaram Rafael, porque Helena não queria espetáculo vulgar. Bastou a presença deles. Rafael olhou ao redor, procurando alguém que protestasse. Ninguém se moveu. A elite, que adorava escândalos, raramente se sacrificava por eles. Bianca também permaneceu imóvel, os dedos apertando a pequena bolsa vermelha, como se ela contivesse uma rota de fuga. Por um segundo, Rafael pareceu prestes a gritar. Seus olhos escureceram, e Helena reconheceu a fúria de todos os homens que se consideram traídos quando perdem privilégios que nunca deveriam ter tido. Mas ele ainda era calculista o bastante para entender a presença das câmeras. Respirou fundo, arrumou o paletó e vestiu uma dignidade falsa. Muito bem, disse. Aproveite sua noite, Helena. Mas cuidado com o que começa. Impérios não caem por causa de amantes. Caem por causa de segredos. Ela respondeu sem hesitar. Então é melhor você se preparar para os seus. Rafael sorriu de lado, tentando recuperar alguma crueldade. Passou por ela sem encostar e caminhou para a saída, mas cada passo parecia menor que o anterior. Bianca hesitou antes de segui-lo. Olhou para Helena, talvez esperando insulto, talvez clemência. Não recebeu nenhum dos dois. Recebeu apenas indiferença, e essa indiferença a feriu mais do que uma ofensa. Do lado de fora, os flashes começaram a explodir antes mesmo que as portas se fechassem atrás dos dois. No salão, ninguém sabia se devia aplaudir. Augusto resolveu a dúvida, erguendo sua taça para Helena. Um brinde à responsabilidade, disse ele. Alguns repetiram o gesto de imediato, outros com atraso, outros apenas por medo de permanecerem parados. Helena aceitou o brinde sem se deixar intoxicar por ele. Sabia que aquelas mesmas pessoas que agora a celebravam haviam rido de sua suposta pequenez minutos antes. O reconhecimento delas era útil, não sagrado, poderia abrir caminhos, mas não curaria a ferida que o casamento deixara. Clara aproximou-se com a pasta. Há jornalistas pedindo declaração, informou. Os membros independentes do conselho também querem falar com você. Helena assentiu. Prepare uma nota curta, nada sobre traição. Apenas sucessão, auditoria e compromisso com transparência. Clara sorriu com discreta admiração. Essa escolha dirá muito. Helena olhou para as portas por onde Rafael saíra. Não estou escolhendo parecer forte. Estou escolhendo não permitir que ele defina o assunto da noite. Ele quis transformar uma mulher em escândalo. Nós vamos transformar documentos em verdade. Miguel chegou em seguida, entregando a Helena um pequeno tablet. 2 conselheiros fizeram ligações imediatamente após o anúncio. Um deles contatou o advogado de Rafael. O outro ligou para uma conta registrada em nome de uma incorporadora suspeita. Helena leu os nomes sem surpresa. Ótimo, disse. Quando uma casa acende as luzes, os ratos procuram as paredes. Miguel conteve um sorriso. Quer que eu antecipe a coleta de servidores? Sim, mas sem alarde. Quero provas preservadas, não inimigos avisados antes da hora certa. A festa continuou, mas já não era festa. Era um campo de observação. Helena circulou entre os convidados com educação impecável, recebendo cumprimentos, desculpas disfarçadas e ofertas súbitas de lealdade. Cada aperto de mão lhe contava uma história. Alguns vinham movidos por respeito, outros por medo, outros por cálculo. Ela não confundia nenhum deles. A menina que um dia desejara ser amada sem sobrenome havia morrido devagar durante o casamento. A mulher que agora caminhava pelo salão não precisava ser dura. Precisava ser justa. No jardim coberto, longe das câmeras, Rafael entrou no carro com Bianca em silêncio. Ela esperou que ele dissesse algo, talvez uma explicação, talvez uma estratégia, mas ele apenas encarava a chuva escorrendo pelo vidro. Você mentiu para mim, ela murmurou. Ele riu sem olhar para ela. Eu menti? Você ouviu o que quis ouvir. Bianca sentiu o gelo daquela frase. Pela primeira vez, viu que não era parceira de uma grande ascensão, mas peça descartável numa ambição que devorava tudo ao redor. Dentro do palacete, Helena subiu novamente a escada para encontrar o avô no gabinete. O salão ficou para trás, com suas vozes polidas e seus medos perfumados. Augusto estava diante da janela, observando a cidade molhada. Você fez bem, disse ele. Helena fechou a porta com cuidado. Fiz o necessário. Ele virou-se,
e sua expressão endurecida cedeu um pouco. O necessário também cobra preço. Ela caminhou até a mesa onde retratos antigos da família estavam alinhados. Eu sei. Esta noite não me devolveu nada. Apenas me deu trabalho. Augusto aproximou-se e tocou a pulseira de prata no pulso dela. Sua avó dizia que herdar não é receber uma coroa, é aceitar uma dívida. Helena sentiu a garganta apertar, mas não chorou. Não por orgulho. As lágrimas viriam talvez mais tarde, quando a casa estivesse vazia e ninguém precisasse dela firme. Agora havia contratos a suspender, servidores a preservar, vítimas a localizar, mentiras a separar de fatos. Rafael ainda não estava derrotado. Homens como ele não caíam na primeira exposição. Eles mordiam enquanto despencavam. Helena abriu a pasta sobre a mesa. A primeira página trazia a lista de empresas associadas a Rafael, algumas registradas em nomes de antigos colegas, outras em endereços sem fachada real. Clara marcara em vermelho os contratos com indícios mais graves. Miguel enviara relatórios sobre famílias pressionadas a vender propriedades em bairros valorizados. A sucessão pública fora apenas a chave. Agora começava a porta verdadeira. Helena passou os dedos pelas margens do documento e sentiu a calma retornar, fria e lúcida. Enquanto a tempestade engrossava contra as janelas do Palacete Aurora, Helena compreendeu que sua humilhação privada havia sido apenas o rosto íntimo de uma corrupção maior. Rafael não a traíra apenas como marido, traíra todos os limites que ela acreditava defender. E talvez esse fosse o motivo pelo qual a dor não poderia comandar seus próximos passos. Se agisse por vingança, ele ainda seria o centro da história. Se agisse por justiça, finalmente arrancaria dele o poder de decidir quem ela era. Na manhã seguinte, São Paulo acordou com o nome de Helena Duarte em todas as telas que importavam. Não havia fotografia dela chorando, nem vídeo de escândalo vulgar, nem grito capturado por celular. Havia apenas sua imagem ao lado de Augusto no alto da escadaria. Rosto sereno, vestido azul, mão firme no microfone. Para alguns, ela parecia uma revelação elegante. Para outros, uma ameaça tardia. Para Rafael Monteiro, sentado em seu escritório com as cortinas fechadas e 3 celulares sobre a mesa, ela era uma sentença que ainda podia ser contestada. Ele não dormira. A cada hora, um aliado diferente deixava de atender. 2 investidores cancelaram reuniões sem explicação. O banco que prometera ampliar sua linha de crédito enviou uma mensagem fria, pedindo esclarecimentos antes de qualquer avanço. A Monteiro Capital, que na véspera parecia uma embarcação pronta para cruzar oceanos, agora rangia como barco pequeno diante de tempestade. Rafael, porém, não aceitava a linguagem da queda. Em sua mente, perder controle era apenas uma fase anterior ao contra-ataque, e a culpa sempre pertencia a alguém mais. Bianca estava no sofá do escritório, ainda usando o casaco da noite anterior, olhos vermelhos de cansaço e orgulho ferido. Ela esperava uma explicação que a recolocasse no centro de alguma promessa. Mas Rafael falava ao telefone como se ela fosse um móvel caro, útil apenas enquanto completasse a decoração. Sim, preciso que o conselho entenda o risco, dizia ele. Helena não tem experiência pública. Está agindo por emoção conjugal. Isso pode destruir a confiança do mercado. Ele repetia essa frase como quem afia uma faca. Do outro lado da cidade, Helena chegou à sede do Grupo Duarte antes das 7. O prédio de vidro e pedra refletia um céu pesado, e os funcionários reunidos no saguão fingiram naturalidade quando ela atravessou as portas. Alguns a conheciam apenas por fotos internas restritas, outros nunca haviam visto seu rosto. Nenhum aplauso foi permitido. Helena não queria teatro de posse, queria trabalho. Subiu direto para o andar executivo, acompanhada por Clara Azevedo e Miguel Rocha, carregando uma agenda que transformava a vergonha pública em método. A primeira reunião ocorreu numa sala sem ornamentos, onde 8 diretores independentes aguardavam com expressões cautelosas. Helena cumprimentou cada um pelo nome, citando detalhes de projetos que eles julgavam esquecidos em relatórios antigos. A surpresa deles foi discreta, mas visível. Rafael contava com a ideia de que ela pareceria improvisada. Em vez disso, encontrou uma mulher que conhecia números, estruturas societárias, zonas de risco e fraquezas humanas. Clara distribuiu os termos de preservação documental
enquanto Miguel informava que servidores, e-mails corporativos e acessos remotos estavam sob monitoramento legal. Não estamos procurando culpados para satisfazer manchetes, disse Helena. Estamos procurando fatos suficientes para proteger a empresa e reparar danos. Qualquer diretor que colaborar terá tratamento proporcional à conduta. Qualquer diretor que tentar ocultar informação será tratado como parte ativa do problema. O diretor financeiro, Teodoro Lima, um homem de cabelos finos e dedos inquietos, perguntou se aquela postura não poderia provocar instabilidade. Helena o fitou com calma. Instabilidade é deixar uma infecção circular, porque a febre ainda parece suportável. Nós vamos tratar a causa. Enquanto isso, Rafael convocou uma reunião em um clube privado nos jardins, onde paredes de madeira escura e garçons silenciosos ajudavam homens culpados a se sentirem respeitáveis. Compareceram Teodoro, o conselheiro Álvaro Nogueira, o corretor Silveira e 2 advogados que não gostavam de assinar nada comprometedor, embora cobrassem caro para explicar como não assinar. Rafael chegou atrasado de propósito, tentando recuperar aura de comando. Trazia o rosto descansado por maquiagem leve, camisa impecável e a mesma arrogância que fazia covardes confundirem perigo com liderança. Ela quer nos assustar, afirmou Rafael, sem sentar. Quer transformar uma questão doméstica em limpeza corporativa para consolidar poder. Não podemos permitir que uma herdeira escondida, movida por ressentimento, destrua anos de estratégia. Álvaro cruzou os braços. Estratégia ou exposição? A pergunta saiu mais dura do que Rafael esperava. Ele sorriu, mas seus olhos denunciaram fúria. Todos aqui ganharam com minhas operações. Se eu cair sozinho, talvez muitos documentos descubram nomes que hoje ainda estão seguros. O silêncio seguinte foi seu primeiro triunfo da manhã. Helena sabia que ele faria isso. Miguel interceptara movimentações suficientes para prever a reunião, embora não pudesse gravá-la sem autorização. O objetivo inicial não era ouvir cada palavra, mas mapear quem correria para Rafael antes de consultar a própria consciência. Às 10, Miguel entrou no gabinete de Helena com uma lista atualizada. 3 presentes confirmados. 2 prováveis. Teodoro deixou o prédio por 42 minutos sem registrar destino corporativo. Clara, sentada ao lado, marcou o nome dele com caneta preta. Helena apenas assentiu. A reação pública começou antes do meio-dia. Um perfil de fofocas empresariais publicou que Helena Duarte teria escondido sua identidade do próprio marido para testá-lo, manipulando o casamento como experimento social. Outro insinuou que sua ascensão fora resultado de pressão sobre o avô idoso. Em grupos de investidores, circulava a tese de que ela misturava ressentimento conjugal com governança. Rafael acompanhava cada postagem com satisfação fria. Não precisava provar uma mentira de imediato. Bastava turvar a água para que peixes podres parecessem parte natural do rio. Bianca, por sua vez, recebeu mensagens de amigas que na noite anterior a chamavam de deslumbrante e agora perguntavam se ela sabia de tudo. A cada pergunta, sentia o chão estreitar. Rafael a instruíra a permanecer quieta, mas o silêncio a transformava em cúmplice muda. Ela ligou para a mãe, esperando conforto, e ouviu apenas um suspiro pesado. Minha filha, você escolheu aparecer ao lado de um homem casado porque pensou que ele venceria. Agora, descubra se ainda quer perder por ele. A frase ficou queimando. À tarde, Helena visitou o arquivo restrito do grupo, no subsolo do prédio. Era uma sala fria, com estantes deslizantes e cofres digitais, onde repousavam contratos que decidiam destinos de bairros inteiros. Miguel projetou numa tela a linha do tempo das operações suspeitas. O padrão era claro. Rafael identificava famílias com propriedades antigas em áreas de valorização futura. Corretores ligados à Silveira espalhavam boatos de desapropriação, dívidas tributárias ou riscos estruturais. Depois, empresas intermediárias compravam os imóveis por valores baixos e revendiam a incorporadoras associadas. Uma dessas famílias era a de Dona Celina Arantes, viúva de um professor, obrigada a vender a casa onde vivera 40 anos depois de receber notificações falsas e visitas intimidatórias de supostos consultores. Helena leu o depoimento preliminar em silêncio. A letra da mulher tremia nas primeiras linhas,
e se firmava quando descrevia a foto do marido retirado da parede antes da mudança. Rafael, naquela época, jantava com Helena e reclamava que pessoas pobres se apegavam demais a pedras e paredes. Ela agora entendia o contexto. Clara observou a expressão de Helena endurecer. Não transforme isso em ferida pessoal demais, aconselhou. Precisamos de você lúcida. Helena fechou a pasta com cuidado. Minha lucidez vem justamente daqui. Durante 3 anos, ele tentou me convencer de que eu era sensível demais para negócios. Agora vejo que sensibilidade teria impedido crimes que muitos chamaram de oportunidade. Miguel apoiou as mãos na mesa. Já localizamos 8 famílias. Talvez haja mais. Helena respirou fundo. Então vamos encontrá-las antes que Rafael as use como peças descartáveis. No fim da tarde, Rafael procurou Helena pelo telefone pessoal que ela ainda não bloqueara. Ela deixou tocar 3 vezes antes de atender. Ele não cumprimentou. Você está gostando disso? Perguntou, com a voz baixa. De me humilhar, de posar como salvadora, de virar santa empresarial? Helena olhou pela janela de seu gabinete, onde a cidade brilhava sob nuvens cinzentas. Eu não preciso gostar do que é necessário. Rafael riu. Necessário seria resolvermos isso discretamente. Você fica com sua presidência, eu fico com minha parte, e acabamos civilizados. Sua parte, repetiu Helena. Você se refere aos contratos suspensos, às empresas de fachada, ou à narrativa de que eu sou emocionalmente instável? O silêncio dele confirmou que a pergunta atingira o alvo. Rafael mudou de tom. Mais suave, quase íntimo. Nós fomos casados. Houve algo bom, Helena. Não precisa virar guerra. Por um instante, ela lembrou o homem que a acompanhara numa tarde de chuva, anos antes, dividindo café num posto de estrada e dizendo que queria uma vida simples. A lembrança doeu, porque talvez também tivesse sido cálculo. Houve algo bom, ela admitiu. E foi por respeito a isso que eu demorei a aceitar quem você escolheu se tornar. Não confunda minha demora com fraqueza. Rafael respirou com força. Você não sabe com quem está mexendo. Tenho documentos, mensagens, histórias. Posso arrastar o nome Duarte para a lama. Helena fechou os olhos por um segundo. Faça o que achar necessário. Mas lembre-se de que lama só assusta quem construiu reputação sobre porcelana. Nós vamos abrir os livros. Todos eles. A ligação caiu. Rafael arremessou o celular contra a parede do escritório. Bianca, que entrara sem ser anunciada, viu o aparelho se partir e parou na porta. Ele virou-se com raiva, mas ela não recuou. Você disse que ela era ninguém, falou. Disse que era uma mulher apagada, dependente, fácil de deixar para trás. Rafael passou a mão pelo cabelo. Eu disse o que precisava dizer. Bianca engoliu em seco. Para mim ou para você mesmo? A pergunta saiu mais corajosa do que ela se sentia. Rafael sorriu sem calor. Não comece a se achar personagem principal, Bianca. Você está nesta história porque eu permiti. A frase a atingiu como tapa sem contato. Ela percebeu que todo elogio recebido dele sempre tivera uma coleira invisível. Antes, confundira isso com proteção. Agora via posse. Rafael se aproximou e segurou o queixo dela com 2 dedos, sem brutalidade explícita, mas com desrespeito suficiente para gelar a sala. Ainda posso vencer, disse. Quando eu vencer, você vai querer estar do lado certo. Bianca afastou o rosto devagar. Na sede Duarte, Clara recebeu um pacote anônimo no fim do expediente. Dentro havia uma cópia impressa de uma minuta de acordo de divórcio, preparada por advogados de Rafael semanas antes da festa. O documento atribuía a Helena uma compensação modesta, exigia confidencialidade absoluta e incluía uma cláusula que reconhecia, de forma indireta, uma participação de Rafael em ativos vinculados a futuras parcerias com o Grupo Duarte. Clara leu 2 vezes e soltou uma risada seca. Ele planejava descartá-la antes mesmo de saber quem ela era. Helena pegou a minuta. Não demonstrou surpresa, apenas uma quietude mais profunda. A assinatura dela estava falsificada em uma página de reconhecimento preliminar. A falsificação era grosseira para seus olhos, mas talvez suficiente para pressioná-la caso Rafael acreditasse que ela não teria recursos para contestar. Miguel fotografou cada folha. Clara ligou para um perito grafotécnico. Helena permaneceu olhando para a assinatura falsa,
Aquela tentativa patética de reduzir sua existência a um rabisco útil. Rafael não queria apenas abandoná-la, queria roubar até sua versão da história. Naquela noite, a primeira vítima aceitou encontrar Helena. Dona Celina chegou ao escritório acompanhada do filho, um rapaz de 20 e poucos anos com um olhar desconfiado. Usava um vestido escuro simples e segurava uma pasta velha contra o peito. Helena dispensou formalidades excessivas e pediu café. A mulher olhou ao redor, intimidada pelo vidro, pelo silêncio caro, pela distância entre sua vida e aquele andar. Helena percebeu e sentou-se à mesma altura, sem mesa entre elas. A senhora não veio pedir favor, disse. Veio contar a verdade. Celina demorou a falar. Quando começou, sua voz tinha a fragilidade de papel antigo. Contou sobre homens que apareciam com pastas, sobre telefonemas insistentes, sobre uma notificação que parecia oficial e dizia que a casa seria condenada. Contou que Rafael estivera presente em uma reunião final, elegante, educado, lamentando que o mercado não esperasse por sentimentos. Helena ouviu tudo sem interromper. Miguel registrava. Clara fazia anotações, mas era o silêncio atento de Helena que permitia à viúva continuar sem sentir que sua dor virava mercadoria. Quando Celina terminou, pediu desculpas por chorar. Helena empurrou uma caixa de lenços sobre a mesa. Não peça desculpas por reagir a uma injustiça. Peça desculpas apenas se um dia se acostumar com ela. O filho da viúva baixou o rosto, emocionado contra a própria vontade. Clara explicou os próximos passos: proteção jurídica, revisão do contrato, possível ação coletiva. Celina segurou a mão de Helena antes de sair. Seu sobrenome me assustou quando cheguei. Agora espero que ele assuste quem merece. Helena guardou essa frase. Rafael, enquanto isso, reunia material para a próxima ofensiva. Ordenou que um consultor de imagem preparasse uma nota sugerindo que Helena escondia instabilidade emocional desde o início do casamento. Queria fotos dela sozinha, em eventos antigos, imagens que pudessem ser apresentadas como isolamento, frases retiradas de contexto, relatos de empregados compráveis. Também mandou que procurassem qualquer documento capaz de questionar a capacidade mental de Augusto. Se não pudesse atacar a sucessora diretamente, atacaria a fonte do poder dela. A crueldade lhe parecia apenas estratégia. Mas Rafael cometeu um erro típico de homens que se julgam mais inteligentes que todos. Falou demais diante de Bianca. Ela estava no quarto ao lado quando ouviu seu nome ser usado numa conversa com o consultor. Se necessário, Bianca assume a parte emocional da história, dizia ele. Diz que foi enganada por mim e ameaçada por Helena. Depois a gente controla o dano. Bianca ficou imóvel, segurando o celular sem gravar, por medo ou por reflexo atrasado. Ainda assim, cada palavra entrou nela como lâmina tardia. Na manhã seguinte, a campanha contra Helena ganhou força. Um colunista econômico publicou que a nova presidente do Grupo Duarte poderia estar conduzindo uma purga interna movida por mágoa matrimonial. A matéria citava fontes próximas ao conselho, sem nomear ninguém. Helena leu o texto durante o café e apenas perguntou a Clara quantas imprecisões jurídicas havia. Clara respondeu que pelo menos 5. Helena pediu uma resposta institucional sem adjetivos: transparência, auditoria independente, respeito ao devido processo. Nada de emoção. Rafael queria arrastá-la para a lama verbal. Ela escolheria pedra firme. No conselho, entretanto, a pressão aumentava. Teodoro pediu uma reunião extraordinária, alegando preocupação com a reputação do grupo. Helena aceitou sem hesitar. Na sala oval, ele defendeu que a auditoria fosse pausada até que as notícias esfriassem. Outros 2 apoiaram com frases cuidadosas. Helena deixou todos falarem. Depois projetou na tela a minuta falsificada do acordo de divórcio, ocultando detalhes pessoais, mas expondo a tentativa de fabricação documental vinculada a interesses corporativos. Não estou diante de rumores, disse. Estou diante de crimes possíveis. Pausar agora seria cumplicidade. Teodoro empalideceu, mas tentou sustentar a postura. Isso pode ser uma questão privada entre a senhora e seu marido. Helena virou-se para ele. Ex-marido em processo, corrigiu. E quando uma assinatura falsa tenta transferir influência sobre ativos de uma empresa, a questão privada termina. Álvaro,
presente por videoconferência, evitou olhar para a câmera. Miguel observou microexpressões, anotando quem suava, quem se calava, quem buscava apoio no olhar dos outros. A sala inteira começava a entender que Helena não atacava no escuro. Ela acendia uma lâmpada por vez. No fim da reunião, Helena anunciou a contratação de uma auditoria externa internacional com autonomia para revisar operações dos últimos 5 anos. A notícia caiu como metal sobre vidro. Rafael, informado minutos depois por Teodoro, reagiu com uma gargalhada furiosa. Ela quer guerra total? Então terá. Ordenou que seus advogados preparassem uma ação contestando o processo de sucessão e insinuando manipulação de Augusto. Também enviou a Bianca uma mensagem curta, exigindo que ela comparecesse a uma entrevista informal com o consultor de imagem naquela noite. Bianca leu a mensagem em seu apartamento, cercada por caixas de presentes que agora pareciam restos de uma festa de outra pessoa. Pensou em responder sim, como sempre. Pensou em vestir branco, parecer frágil, contar uma versão em que fora enganada por uma herdeira fria e vingativa. Mas lembrou do modo como Rafael segurara seu queixo, da frase que a reduzia à peça permitida, da conversa em que planejava usá-la como escudo. Pela primeira vez, sua ambição encontrou um limite que se parecia com medo de si mesma. Helena recebeu, perto da meia-noite, um e-mail sem assunto enviado de uma conta recém-criada. Havia apenas uma frase: ele pretende atacar a capacidade de Augusto e usar Bianca como testemunha emocional. Em anexo, uma foto borrada de um roteiro de entrevista preparado pelo consultor de Rafael. Clara rastreou o envio, mas o remetente tomara cuidados simples e eficazes. Miguel achou provável que viesse de alguém próximo ao apartamento de Bianca. Helena leu a frase 2 vezes. Não sentiu confiança, mas reconheceu a rachadura. Toda fortaleza arrogante começa a cair por dentro. No dia seguinte, Rafael deu o passo que Helena esperava. Entrou com medida judicial, tentando suspender temporariamente alguns efeitos da sucessão, alegando risco à governança e influência indevida sobre Augusto Duarte. A petição vazou para a imprensa antes mesmo de chegar aos autos públicos, sinal claro de que buscava manchete mais do que sentença. Helena não se abalou. Clara já havia preparado laudos médicos recentes de Augusto, atas familiares, registros societários e pareceres independentes. Rafael atacava uma muralha, acreditando que fosse cortina. Mesmo assim, o dano público seria real. Helena visitou Augusto naquela tarde. Ele estava na biblioteca do palacete, lendo jornais impressos, hábito antigo que mantinha por teimosia. Ao vê-la, fechou as páginas com calma. Ele veio contra mim, disse, sem pergunta. Helena sentou-se à sua frente. Veio. Vai dizer que fui manipulado por você? Já disse. Augusto sorriu com tristeza. Homens pequenos sempre acham que mulheres fortes só existem como feiticeiras ou marionetes, nunca como arquitetas. Helena segurou a mão dele. Eu lamento que ele tenha escolhido esse caminho. Augusto apertou seus dedos. Não lamente por ele. Lamente apenas pelo tempo em que você precisou encolher sua luz para descobrir a sombra dos outros. A frase tocou Helena num ponto que ela mantinha protegido. Ela jamais admitiria em reunião, mas havia noites em que se perguntava se parte da culpa era sua por ter esperado demais, por ter confundido paciência com esperança, por ter permitido que Rafael a chamasse de simples até ela quase desejar ser invisível. Augusto percebeu essa dor e não tentou consolá-la com mentira. Apenas permaneceu. A resposta jurídica do grupo Duarte saiu no fim do dia, firme e técnica. Junto dela, Helena autorizou uma entrevista breve, não para falar do casamento, mas da auditoria e das famílias afetadas. Sentou-se diante de uma jornalista respeitada, sem joias chamativas, sem lágrimas ensaiadas. Quando perguntaram se a investigação era motivada por vingança, ela respondeu que vingança busca sofrimento, enquanto justiça busca correção. Acrescentou que qualquer pessoa, inclusive ela mesma, deveria responder por fatos comprovados. A frase circulou mais do que Rafael esperava, porque continha sobriedade rara. Rafael assistiu à entrevista no escuro. Ao contrário do que planejara, Helena não parecia ressentida. Parecia perigosa,
justamente por não se deixar empurrar para o papel que ele escrevera. Bianca também assistiu, em outro lugar, e sentiu algo semelhante à vergonha. Não pela primeira vez, mas, com maior clareza, viu que odiara Helena por uma imagem inventada. A mulher na tela não era uma rival histérica, nem uma esposa derrotada. Era alguém que falava de perdas alheias com cuidado, e isso tornava a própria participação de Bianca mais difícil de engolir. Naquela noite, Miguel trouxe a Helena a atualização mais grave. Uma das empresas associadas a Rafael havia transferido recursos para uma conta usada por um assessor parlamentar envolvido em licenças urbanísticas. Não era apenas fraude privada, havia potencial corrupção pública. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, calculando consequências. Isso muda o tamanho da investigação, disse. Helena levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade seguia indiferente, milhares de luzes escondendo milhares de acordos. Então, mudaremos o tamanho da resposta, afirmou. Rafael recebeu a mesma notícia por outro caminho e percebeu que precisava de uma jogada extrema. Ligou para Helena de um número desconhecido. Ela atendeu sabendo que era ele. Você está prestes a destruir coisas que nem entende, disse Rafael. Há gente acima de mim. Gente que não aparece em festa, não sai em coluna, não gosta de perder dinheiro. Helena manteve a voz estável. Então talvez seja a hora de essas pessoas aprenderem a aparecer diante da lei. Ele soltou uma risada baixa. Você ainda acha que isso é um romance moral? Não, Rafael. Acho que é contabilidade. Tudo que foi retirado de alguém deixou rastro em algum lugar. A resposta o enfureceu. Ele decidiu abandonar a última máscara de afeto. Se você continuar, eu publico tudo. Mensagens suas, fotos, relatos. Vou fazer o país acreditar que você é uma mulher fria que planejou destruir o marido por orgulho. Helena fechou a mão em torno da pulseira de prata. E eu vou continuar. Dessa vez, Rafael desligou primeiro. Não por vitória, mas porque o medo começava a soar em sua própria respiração. Na sede do Arte, a noite se alongou. Clara e Miguel permaneceram com Helena até tarde, cruzando evidências, protegendo testemunhas, preparando notificações. A cada nova descoberta, a traição conjugal parecia menor e, paradoxalmente, mais repugnante. Rafael não a enganara em separado da corrupção. A maneira como amava, usava e descartava pessoas era a mesma com que fazia negócios. Não havia duas versões dele, apenas uma lógica contínua de apropriação. Helena compreendeu isso quase com alívio. Sua dor pessoal não era fraqueza. Era prova íntima de um padrão maior. Antes de sair, Clara colocou sobre a mesa uma intimação preliminar e uma proposta de estratégia para o divórcio. Podemos pedir medidas duras, disse. Ele falsificou, ameaçou, expôs. Helena leu devagar. Faça o necessário, mas não quero que o processo vire espetáculo de humilhação. Clara arqueou a sobrancelha. Depois de tudo, Helena fechou a pasta. Justamente por isso, eu não quero imitá-lo. Quero vencê-lo sem me tornar uma versão mais elegante da mesma crueldade. Clara não respondeu imediatamente. Quando falou, sua voz veio mais suave. É por isso que ele tem medo de você. Helena sorriu pela primeira vez naquele dia, um sorriso pequeno e cansado. Ele tem medo porque não consegue comprar o que não compreende. Do lado de fora, Miguel avisou que o carro aguardava. Ao deixar o prédio, Helena viu um grupo de repórteres reunido na calçada. Perguntas vieram como chuva forte. Ela não parou. Apenas caminhou com a postura de quem sabe que cada passo público também é uma mensagem. Na manhã seguinte, haveria novas mentiras, mas agora também haveria testemunhas. Rafael, sozinho no escritório, abriu uma gaveta secreta e retirou um pendrive guardado dentro de uma caixa de relógio. Nele havia cópias de contratos, gravações incompletas, mensagens de aliados e uma lista de pagamentos que ele mantivera como seguro contra traições. Sempre acreditara que controlar segredos era controlar pessoas. Agora, olhando para aqueles arquivos, percebeu que talvez tivesse guardado a própria condenação. Ainda assim, sorriu. Se Helena queria abrir os livros, ele abriria primeiro um incêndio. E, em sua arrogância, não percebeu que o fogo já encontrara suas mangas. A convocação para a Assembleia Extraordinária saiu numa manhã de céu claro, como se a cidade quisesse fingir inocência
diante do que estava prestes a acontecer. O grupo Duarte anunciou que acionistas, conselheiros, auditores externos e representantes jurídicos se reuniriam no auditório principal da sede para tratar de governança, contratos suspensos e medidas de reparação. A linguagem era técnica, sóbria, quase fria, mas quem sabia ler entre linhas percebeu o anúncio como se percebe um trovão antes da chuva. Helena Duarte não recuaria para proteger aparências. Na noite anterior, Augusto tentara convencer-la a descansar. Helena estava sentada na biblioteca do Palacete Aurora, cercada por depoimentos, extratos, mapas urbanos e fotografias de casas vendidas sob pressão. O avô aproximou-se devagar, apoiado em sua bengala, e observou a neta marcar documentos com fitas coloridas. Você pode resolver parte disso em acordo fechado, disse ele. Não por covardia, mas por prudência. Helena ergueu os olhos. Prudência para quem, vô? Para a empresa que sobreviverá ou para as famílias que já perderam tudo em silêncio? Augusto não respondeu de imediato. Ele conhecia o peso de um império ameaçado por manchetes, boicotes, investigações públicas e acionistas assustados. Também conhecia, melhor que ninguém, a tentação de escolher uma limpeza discreta, capaz de salvar valor de mercado sem expor todas as fraturas morais da casa. Mas Helena falava de outro tipo de valor, aquele que não aparece em balanços, e mesmo assim decide se uma fortuna ainda merece existir. O velho suspirou. Sua avó teria dito a mesma coisa. Helena baixou a cabeça por um segundo. No escritório de Rafael Monteiro, a mesma convocação provocou uma reação oposta. Ele leu o comunicado de pé, com a camisa aberta no colarinho e os olhos manchados por noites mal dormidas. Ao redor dele, papéis se acumulavam como neve suja. Seus advogados queriam negociar. Seus aliados queriam distância. Seus credores queriam garantias. Rafael queria vingança. Ligou para Álvaro, para Teodoro, para Silveira, para todos os homens que haviam lucrado enquanto ele se sujava na linha de frente. Poucos atenderam. Menos ainda prometeram presença. Bianca recebeu um convite como testemunha convidada pela defesa de Rafael, embora nunca tivesse aceitado formalmente esse papel. A mensagem vinha acompanhada de instruções. Ela deveria afirmar que Helena a intimidara, que Rafael era vítima de uma esposa fria, que a sucessão fora usada como arma emocional. Bianca leu o roteiro sentada diante do espelho, ainda de roupão, sem maquiagem. As frases pareciam ter sido escritas por alguém que a imaginava vazia o bastante para caber em qualquer mentira. Durante meses, ela aceitara ser adornada. Agora pediam que virasse lâmina. Na sede Duarte, Clara Azevedo coordenava a preparação jurídica com a precisão de uma cirurgiã. Separou provas por categorias, vínculos societários, transferências, depoimentos, falsificação, coerção imobiliária, vazamentos e tentativas de intimidação. Miguel Rocha revisou protocolos de segurança, entrada de imprensa credenciada, rotas de saída para testemunhas vulneráveis e preservação de dispositivos eletrônicos. Helena recusou aparato excessivo ao seu redor. Não queria parecer uma rainha protegida contra súditos furiosos. Queria parecer o que era, uma gestora diante de uma sala contaminada, disposta a abrir janelas apesar do cheiro. A assembleia começou às 10 horas, mas o auditório já estava cheio às 9. Acionistas minoritários cochichavam perto das fileiras centrais. Jornalistas econômicos aguardavam no fundo, autorizados apenas para a declaração inicial. Diretores antigos evitavam cruzar olhares com Miguel. Na primeira fileira, Dona Celina Arantes segurava uma pasta simples sobre o colo, acompanhada do filho. Outras famílias estavam presentes, algumas nervosas, outras rígidas de indignação. Helena fizera questão de convidá-las, não como espetáculo de dor, mas como lembrança viva de que contratos sempre pousam sobre vidas. Rafael entrou pouco antes do início, e sua chegada provocou um silêncio instintivo. Usava terno escuro, gravata perfeita e expressão de homem injustiçado, cuidadosamente ensaiada diante do espelho. 2 advogados o seguiam, carregando pastas grossas. Ele caminhou pelo corredor central sem olhar para as famílias, sentadas à esquerda, porque reconhecer-la seria reconhecer o que fizera. Ao ver Helena perto do palco, inclinou a cabeça com um sorriso mínimo. Ela não respondeu.
Rafael sentou-se no lado oposto do auditório, como se ainda disputasse um trono. Bianca chegou depois dele, sozinha. O vestido bege era discreto, quase severo, distante do vermelho triunfal da festa. Muitos se viraram para ver ela, esperando a amante arrependida, a cúmplice arrogante ou a mulher disposta a destruir outra para salvar a si mesma. Bianca não ofereceu nenhuma dessas versões de imediato, sentou-se no fundo, longe de Rafael, e manteve a bolsa no colo com as duas mãos. Dentro dela havia um pequeno gravador digital e um celular com mensagens salvas. Seu medo tinha peso físico. Helena subiu ao palco sem música, sem apresentação teatral, sem buscar aplauso. Clara sentou-se à mesa à sua direita. Miguel permaneceu próximo à primeira fileira, e os auditores externos ocuparam lugares reservados. Augusto assistia por transmissão privada, a pedido médico, embora Helena soubesse que ele detestava não estar presente. Ela ajustou o microfone e olhou para o auditório. Esta assembleia não foi convocada para julgar boatos, disse. Foi convocada para apresentar fatos, definir responsabilidades internas e encaminhar às autoridades competentes o que ultrapassar nossa esfera. Rafael ergueu a mão antes que ela prosseguisse. Minha equipe jurídica solicita que qualquer menção ao meu nome seja precedida de prova formal, declarou, projetando a voz para a sala. Helena o encarou. Toda menção será acompanhada de documento, testemunho ou vínculo material. O senhor terá direito de resposta, não direito de interromper. Um murmúrio percorreu o auditório. Rafael apertou a mandíbula. Esperava provocar uma reação emocional. Encontrou o procedimento. E procedimento era perigoso porque não oferecia superfície fácil para seu teatro de perseguição. Clara abriu a exposição com a tentativa de falsificação da assinatura de Helena no acordo de divórcio. Projetou a página, ocultando dados pessoais sensíveis, e apresentou o laudo preliminar. A assinatura havia sido produzida por imitação, sem fluidez natural, com divergências de pressão e inclinação. Rafael sussurrou algo ao advogado, que se levantou para contestar a admissibilidade. Clara permitiu que ele falasse por 30 segundos, e então apresentou a origem do arquivo, recuperado de um computador associado a uma das empresas de Rafael. O advogado sentou-se devagar. Helena permaneceu imóvel, enquanto a falsificação era discutida. Por dentro, sentia uma náusea antiga retornar. Aquele papel era mais do que crime documental, era o resumo de seu casamento. Uma mão alheia tentando escrever por ela, assinar por ela, decidir por ela. Mas sua voz, quando voltou ao microfone, não tremeu. A falsificação será encaminhada ao Ministério Público e ao juízo competente no processo de divórcio. A empresa não aceitará que vínculos pessoais sejam usados para fabricar direitos econômicos sobre ativos familiares ou corporativos. Depois vieram os contratos imobiliários. Miguel apresentou mapas de bairros onde famílias antigas haviam vendido propriedades abaixo do valor de mercado meses antes de anúncios de valorização urbana. Em seguida, exibiu a rede de intermediários, empresas recém-criadas, transferências cruzadas e pagamentos a consultores sem serviço comprovado. Cada linha desenhada na tela parecia uma veia escura sob a pele limpa da cidade. Rafael tentou manter expressão neutra, mas seus olhos se moviam rápido demais. Silveira, sentado 2 fileiras atrás, enxugava a testa com lenço amassado. Dona Celina foi a primeira a falar. Subiu ao pequeno púlpito com passos lentos, acompanhada pelo filho até a base. A sala, acostumada a apresentações financeiras, não sabia como receber a fragilidade digna daquela mulher. Ela contou sobre a casa, sobre as visitas, sobre a falsa notificação, sobre a reunião em que Rafael lhe dissera que sentimentos não seguravam o mercado. Não chorou desta vez, sua voz era baixa, mas firme, e por isso cada palavra parecia pesar mais. Rafael olhou para a mesa, não para ela. Quando Celina terminou, outras 2 vítimas deram depoimentos breves. Um comerciante relatou ameaças veladas sobre dívidas tributárias inexistentes. Uma professora aposentada contou que assinou a venda do imóvel depois que homens ligados à incorporadora visitaram sua filha no trabalho. Helena ouvia sem interromper, mas seus dedos apertavam a borda da mesa. A violência ali não tinha sangue, não tinha gritos,
Não tinha portas arrombadas. Era uma violência de papel timbrado, sorriso educado e medo administrado em doses pequenas até quebrar a resistência de gente honesta. Rafael finalmente se levantou. Com todo respeito às pessoas presentes, disse: ninguém aqui demonstrou que eu ordenei qualquer ameaça. O mercado imobiliário é complexo e arrependimento posterior não transforma uma venda válida em crime. A frase produziu um estremecimento de repulsa em parte da sala. Helena sentiu a tentação de responder com dureza pessoal, mas conteve. Clara, por favor. A advogada projetou mensagens recuperadas de um servidor. Nelas, Rafael orientava Silveira a apertar os proprietários antes que a nova licença vazasse. A palavra apertar ficou suspensa como veneno. Silveira levantou-se de súbito, pálido. Eu não vou carregar isso sozinho, disse, a voz rachada. Rafael virou-se para ele com um olhar assassino. O corretor parecia um homem vendo o chão se abrir sob os próprios pés. Eu recebi instruções, continuou, de Rafael, de Teodoro, de gente do conselho. Havia listas, havia metas. Eu tenho mensagens. Eu guardei porque sabia que um dia tentariam me descartar. O auditório explodiu em murmúrios. Miguel aproximou-se de Silveira, não para protegê-lo da culpa, mas para protegê-lo do pânico. Teodoro tentou sair pela lateral, mas 2 seguranças o orientaram a permanecer até o encerramento formal. Helena observou a sequência sem expressão de triunfo. Ali estava a lógica da corrupção se desfazendo, não por súbito arrependimento, mas por medo compartilhado. Mesmo assim, medo também podia abrir portas para a verdade. Rafael apontou para Silveira. Mentiroso. Você está tentando negociar sua própria pele. Silveira riu sem alegria. Aprendi com você. A frase arrancou um choque quase teatral da sala, mas Helena não permitiu que a assembleia virasse espetáculo. A próxima peça era mais perigosa. Clara apresentou registros de transferências para uma conta vinculada a um assessor parlamentar envolvido em licenças urbanísticas. Não acusou autoridade específica no auditório, apenas demonstrou que os pagamentos existiam, vinham de empresas relacionadas ao esquema e coincidiam com aprovações relevantes. Rafael ficou imóvel demais. Seus advogados pediram suspensão da sessão para análise. Helena recusou, amparada pelo estatuto e pela pauta. A suspensão conveniente era o primeiro esconderijo dos culpados. Ela não fecharia a porta que finalmente se abrira. Então Bianca se levantou. Não pediu permissão a Rafael. Não olhou para ele. Caminhou até Clara com o rosto tenso, retirou da bolsa o gravador e o celular e falou numa voz que começou fraca, mas ganhou firmeza a cada sílaba. Eu tenho uma gravação. Rafael me orientou a mentir sobre Helena, a dizer que fui ameaçada, a me apresentar como vítima de uma mulher instável. Também tenho mensagens. Não estou dizendo isso por bondade. Estou dizendo porque não quero mais ser usada para destruir outra mulher. O auditório mergulhou em silêncio. Rafael levantou-se tão rápido que a cadeira bateu no chão. Bianca, sente-se. A ordem saiu instintiva, carregada de posse. Ela o encarou pela primeira vez naquela manhã. Não, uma palavra pequena, mas para Bianca teve tamanho de ruptura. Clara recebeu os dispositivos e pediu que a equipe técnica fizesse cópia forense antes de qualquer reprodução. Rafael tentou avançar, mas Miguel bloqueou seu caminho com calma. Não encoste nela, disse Miguel. A frase não foi alta, mas tinha peso de fronteira. Helena olhou para Bianca e encontrou algo que não esperava sentir. Não compaixão completa, nem perdão imediato, mas a percepção de uma pessoa finalmente vendo a própria gaiola. Bianca havia ferido, humilhado, participado da encenação cruel no palacete. Ainda assim, naquele momento, escolhia romper com o homem que a usara. Helena sabia distinguir redenção de absolvição. Uma decisão correta não apaga decisões erradas, mas também sabia que justiça não exige negar qualquer gesto de coragem vindo de alguém moralmente imperfeito. A gravação foi analisada de modo preliminar no próprio auditório, com autorização de Bianca. Ouviu-se a voz de Rafael, clara o bastante para não ser confundida, dizendo que Bianca deveria assumir a parte emocional da história, que depois controlariam o dano, que Helena precisava parecer fria e perigosa. Cada palavra retirava dele uma camada de verniz.
Não era prova de todos os crimes financeiros, mas era prova de método. Ele criava versões humanas como quem cria contratos falsos, sempre buscando uma assinatura alheia para sua mentira. Rafael percebeu que o auditório já não era uma arena favorável. Tentou mudar a estratégia. Helena, disse ele, voltando-se para ela como se a assembleia fosse uma conversa conjugal. Você quer mesmo destruir nossa história diante dessas pessoas? Ela levantou-se lentamente. Nossa história terminou no momento em que você decidiu transformar meu silêncio em oportunidade e a vulnerabilidade dos outros em lucro. O que está sendo destruído aqui não é um casamento. É um sistema de abuso que usou casamento, amizade e negócios como disfarce. Ele riu, mas o som saiu quebrado. Você acha que todos eles são melhores que eu? Olhe ao redor. Eles aplaudem porque têm medo. Amanhã vão negociar com outro Rafael. Helena assentiu, surpreendendo-o. Talvez. Por isso não basta remover você. Precisamos mudar as regras que permitiram sua ascensão. A partir de hoje, todos os contratos imobiliários estratégicos passarão por comitê independente, com participação social, auditoria externa permanente e canal protegido para denúncias. A sala absorveu a frase como quem escuta não apenas punição, mas reforma. Alguns acionistas protestaram sobre custos, riscos de exposição e queda de confiança. Helena não se esquivou. Confiança baseada em silêncio criminoso não é ativo, é passivo escondido. O mercado pode reagir mal por algumas semanas. A justiça pode demorar anos, mas uma empresa que prefere lucro limpo apenas quando é conveniente já começou a falir por dentro. Essas palavras não eram feitas para agradar, eram feitas para estabelecer um eixo. Clara percebeu que, naquele instante, Helena deixava de ser herdeira apresentada por Augusto e se tornava líder por escolha própria. Rafael apelou para a ameaça final. Tenho arquivos, disse. Posso expor conselheiros, parceiros, gente que vocês ainda protegem. Se eu cair, levo muitos comigo. Helena encarou os conselheiros que evitaram seu olhar. Então entregue tudo. A diferença entre você e esta empresa, Rafael, será medida pela disposição de encarar a verdade. Se há mais culpados, que apareçam. Se há mais vítimas, que sejam ouvidas. Se há mais sujeira sob o tapete, arrancaremos o tapete. Pela primeira vez, alguns acionistas aplaudiram, não por cortesia, mas por impacto. Os advogados de Rafael tentaram encerrar sua participação, alegando perseguição pública, mas a Assembleia já havia aprovado, por maioria, a continuidade integral da auditoria, o afastamento temporário de Teodoro e de outros executivos citados, a comunicação imediata às autoridades e a criação de um fundo inicial de reparação para vítimas das operações fraudulentas. Silveira aceitou entregar dispositivos em troca de avaliação legal futura, sem promessa de impunidade. Bianca formalizou declaração voluntária. Rafael permaneceu sentado, olhando para a mesa como se ali houvesse uma saída secreta. Quando tudo terminou, a imprensa foi chamada para uma nota curta. Helena apareceu diante das câmeras ao lado de Clara, Miguel e 3 membros independentes do conselho. Não mencionou detalhes sensíveis, não explorou a imagem das vítimas, não exibiu Bianca como troféu. Disse apenas que o grupo, Duarte, identificara indícios graves, colaboraria com autoridades, afastaria envolvidos e criaria mecanismos de reparação. Um jornalista perguntou se ela considerava Rafael Monteiro um inimigo. Helena respirou antes de responder. Eu considero inimiga qualquer estrutura que permita a alguém lucrar com a fraqueza fabricada dos outros. A frase ocupou manchetes antes do fim da tarde. Rafael, escoltado discretamente para fora por seus advogados, passou por Bianca no corredor. Por um instante, ela temeu que ele a insultasse. Mas o que viu nos olhos dele foi pior, uma promessa fria de cobrança futura. Você vai se arrepender, ele murmurou. Bianca tremeu, mas não desviou. Talvez. Mas não por ter dito a verdade. Rafael seguiu adiante. Miguel, que ouvira, aproximou-se dela. Clara vai providenciar orientação jurídica. Bianca assentiu, surpresa por receber proteção de pessoas que ela ferira. Helena ficou sozinha no auditório depois que quase todos saíram. As cadeiras vazias guardavam o eco das confissões, acusações e decisões. Dona Celina aproximou-se antes de ir embora. Não sei se vou recuperar minha casa, disse.
Helena respondeu com honestidade. Talvez não da forma como era. Mas vamos lutar para que a senhora recupere o que puder e para que ninguém faça isso com outras famílias usando nosso nome. Celina assentiu. Às vezes, justiça não devolve a sala onde a gente viveu, mas pode impedir que roubem a próxima. Essa frase acompanhou Helena até o elevador. No caminho para o gabinete, Clara informou que as autoridades já solicitavam reunião, que auditores pediam acesso ampliado, que acionistas nervosos exigiam projeções de impacto. Miguel relatou tentativas de apagar arquivos em uma subsidiária, já bloqueadas. O mundo não se tornara mais simples porque uma assembleia aprovou medidas corretas. Ao contrário, tudo agora era mais público, mais perigoso, mais irreversível. Helena sentiu o cansaço chegar como uma maré pesada. Ainda assim, dentro dela havia uma paz severa. No fim do dia, Augusto ligou por vídeo. A imagem dele apareceu na tela do gabinete, rosto emocionado sem perder a autoridade. Você escolheu a estrada mais difícil, disse. Helena sentou-se, enfim permitindo que os ombros caíssem. A estrada fácil estava pavimentada sobre gente enterrada viva. Augusto fechou os olhos por um momento. Sua avó teria orgulho. Helena sorriu com tristeza. Eu queria que isso dozesse menos, ele respondeu sem pressa. A dor não é prova de erro, minha filha. Às vezes é o preço de não abandonar a própria alma. Quando a noite caiu, Rafael estava em um hotel discreto, longe do apartamento e dos jornalistas. Sobre a mesa, o pendrive com seus arquivos parecia menor do que na véspera. Ele ligou para contatos que não atenderam, enviou mensagens que ficaram sem resposta, abriu garrafas que não trouxe alívio. Pela primeira vez, imaginou um futuro em que sua voz não bastaria para dobrar uma sala. Um futuro em que sua beleza, seu sobrenome fabricado e sua audácia não comprariam passagem. O pensamento o aterrorizou mais que qualquer prisão. Helena deixou a sede quase à meia-noite. Ao passar pelo saguão vazio, viu seu reflexo nas portas de vidro. Não parecia vitoriosa, parecia mais velha, talvez mais inteira. O casamento com Rafael ainda não estava legalmente encerrado, as investigações apenas começavam e a reputação do Grupo Duarte enfrentaria semanas turbulentas. Mas algo essencial havia mudado. A vergonha já não pertencia a ela. A mentira já não ditava o enredo. E, pela primeira vez, desde que entrara naquela união, Helena caminhava sem carregar a necessidade de provar que merecia respeito. O outono chegou sem pedir licença, espalhando sobre São Paulo uma luz mais pálida, como se a cidade também precisasse aprender a olhar para as próprias rachaduras. 3 semanas depois da Assembleia Extraordinária, o Grupo Duarte já não parecia o mesmo organismo fechado que Rafael Monteiro acreditara poder parasitar. Auditores ocupavam salas antes reservadas a negociações discretas, advogados revisavam arquivos madrugada adentro e funcionários antigos, alguns aliviados, outros apavorados, descobriam que silêncio profissional não era sinônimo de lealdade. Helena Duarte caminhava por esse labirinto com serenidade cansada, sem confundir avanço com descanso. As primeiras consequências vieram em sequência. Teodoro Lima foi afastado formalmente, depois renunciou ao conselho antes que a votação o expulsasse. Silveira entregou mensagens, agendas e contas que ligavam corretores, incorporadoras e intermediários políticos. 3 executivos menores aceitaram acordos de colaboração com as autoridades, tentando salvar o pouco que restava de suas reputações. As famílias prejudicadas começaram a depor em ambiente protegido e cada depoimento acrescentava não apenas provas, mas humanidade a números antes enterrados em planilhas. Helena lia tudo, porque não queria administrar dor à distância. Rafael tentou manter a pose durante os primeiros dias, concedendo declarações por meio de advogados e dizendo ser vítima de uma perseguição comandada por uma esposa rancorosa. Mas a narrativa perdeu força quando a perícia confirmou a falsificação da assinatura de Helena e quando a gravação entregue por Bianca foi considerada íntegra. Em seguida, vieram os extratos, as transferências, os nomes das empresas de fachada e as mensagens onde ele tratava moradores como obstáculos removíveis. O homem que usava charme como armadura descobriu que documentos não se intimidavam com sorriso. A prisão preventiva não veio de imediato.
e Helena não a pediu como troféu. O processo seguiu o ritmo áspero da lei, mais lento do que a indignação pública e mais complexo do que as manchetes desejavam. Rafael teve bens bloqueados, passaporte retido e acesso proibido a qualquer sistema vinculado ao Grupo Duarte. Seus advogados batalharam em todas as frentes, mas a cada recurso surgia um novo arquivo entregue por antigos aliados. A rede que ele construíra para protegê-lo agora o sufocava, cada nó revelando outro nó. O divórcio avançou numa vara de família longe dos holofotes por insistência de Helena. Ela não queria transformar o fim do casamento em banquete público. Na primeira audiência, Rafael apareceu com o rosto abatido, embora ainda tentasse vestir arrogância como terno caro. Sentou-se do outro lado da mesa e evitou olhar diretamente para ela, até a juíza pedir que ambos confirmassem seus dados. Ao ouvir o nome completo de Helena, ele piscou devagar, como se aquela identidade ainda o ferisse. Ela percebeu, mas não sentiu vitória. Quando chegou sua vez de falar, Rafael tentou uma última aproximação. Disse que o casamento fora contaminado por pressões externas, que ambos haviam cometido erros, que talvez a exposição tivesse tornado tudo maior do que precisava ser. Helena escutou sem interromper. Era estranho ouvir aquele homem falar de ambos, como se a infidelidade, a falsificação, as ameaças e o uso indevido de seu nome fossem tempestades naturais que haviam atingido os dois lados com igual culpa. Quando a juíza perguntou se ela desejava responder, Helena ergueu o rosto. Eu reconheço que permaneci tempo demais em silêncio, disse, mas não reconheço como erro meu a escolha dele de mentir, trair, falsificar e ameaçar. Quero apenas encerrar este vínculo dentro da lei, sem vingança e sem concessões baseadas em medo. Rafael apertou os lábios. Talvez esperasse lágrimas, insultos ou alguma fissura emocional que pudesse usar para provar a tese da esposa instável. Recebeu apenas uma fronteira. A juíza registrou os termos provisórios e o casamento começou a terminar com a mesma formalidade que Rafael tentara usar para dominar L.A. Bianca Valente também precisou enfrentar suas consequências. A sociedade que antes a convidava por curiosidade passou a evitá-la por conveniência. Marcas cancelaram contratos, amigas desapareceram, e sua família recomendou que ela passasse uma temporada fora da cidade. Ela recusou, não por coragem pura, mas porque fugir significaria deixar Rafael como autor de sua história. Procurou Clara Azevedo para formalizar colaboração e assumiu, em depoimento, que aceitara participar da humilhação pública de Helena por ambição e vaidade. Não tentou parecer inocente. Essa foi sua primeira atitude decente. Helena encontrou Bianca apenas uma vez depois disso, num corredor do fórum, enquanto aguardavam audiências separadas. Bianca parecia menor sem os refletores, embora talvez estivesse apenas menos armada. Parou diante de Helena com hesitação, segurando uma pasta contra o peito. Eu não vou pedir que me perdoe, disse. Seria confortável demais para mim. Helena a observou com cuidado. Perdão não é documento que se protocola quando a culpa fica pesada. Bianca baixou os olhos. Eu sei. Só queria dizer que sinto vergonha. Helena respondeu com voz baixa. Use isso para não repetir, não para pedir alívio. Bianca assentiu, e por um instante sua expressão deixou de ser calculada. Não havia amizade possível ali, nem reconciliação bonita para agradar espectadores. Havia apenas duas mulheres diante dos destroços de escolhas muito diferentes, ambas obrigadas a viver com o que haviam permitido. Bianca seguiu pelo corredor e Helena não olhou para trás. Ela não precisava odiá-la para saber que a distância era necessária. Justiça também incluía permitir que certas pessoas saíssem da narrativa sem receber palco. Enquanto isso, o fundo de reparação começou a funcionar. A primeira etapa não prometia milagres, mas oferecia revisão de contratos, indenizações parciais, suporte jurídico, mediação para a recompra de imóveis quando possível e assistência habitacional para famílias deslocadas. Dona Celina não recuperou a antiga casa, já demolida por uma incorporadora meses antes, mas recebeu compensação justa e a garantia de um apartamento próximo ao bairro onde mantinha seus vínculos. No dia em que assinou o acordo, levou a Helena uma fotografia antiga da sala perdida, não como acusação, mas como memória.
Helena segurou a fotografia com respeito. Havia uma estante cheia de livros, uma planta perto da janela e um sofá gasto onde talvez muitas tardes tivessem terminado em café. Nenhuma indenização devolveria o som daquela casa. Celina sabia, Helena também. Mesmo assim, a assinatura significava que o roubo deixava de ser invisível. Antes de ir embora, a viúva disse que pretendia criar um arquivo comunitário com histórias de moradores removidos por esquemas parecidos. Helena ofereceu apoio da Fundação Duarte. Celina sorriu. Desta vez, aceitava sem medo. A reforma interna do Grupo Duarte foi mais difícil do que as manchetes perceberam. Havia acionistas irritados com perdas temporárias, diretores ressentidos com controles novos, antigos parceiros ofendidos por precisarem comprovar práticas éticas. Helena enfrentou reuniões tensas, cartas agressivas, ameaças veladas de retirada de capital. Em uma delas, um investidor perguntou se ela queria administrar uma empresa ou uma instituição moral. Helena respondeu que qualquer empresa sem moral apenas terceirizava o custo de sua vergonha para os mais fracos. A frase encerrou a reunião, mas não o conflito. Miguel tornou-se peça central na criação de uma área permanente de integridade corporativa. Clara assumiu a coordenação jurídica da reparação e recusou 2 propostas milionárias de escritórios interessados em lucrar com o escândalo. Augusto, embora afastado da rotina, acompanhava cada passo com orgulho silencioso. Às vezes chamava Helena ao palacete apenas para jantar sem falar de processos. Ela tentava obedecer, mas os documentos pareciam segui-la até a mesa. O avô, então, contava histórias antigas de Amélia, lembrando à neta que herança também era riso, não só dívida. Rafael afundou de modo menos cinematográfico do que desejara. Não houve uma cena única em que todos o abandonaram ao mesmo tempo. Houve mensagens não respondidas, cartões bloqueados, convites retirados, advogados exigindo pagamento adiantado, amigos subitamente ocupados. O homem que um dia entrara no Palacete Aurora com Bianca no braço passou a sair por garagens laterais, escondendo o rosto de câmeras. Quando finalmente prestou depoimento mais longo, tentou responsabilizar subordinados, parceiros e até Bianca. Mas os arquivos guardados por ele mesmo, o famoso seguro, agora o traíam. O pendrive foi apreendido após ordem judicial. Nele, os investigadores encontraram registros que ampliaram o caso para além das operações imobiliárias conhecidas. Rafael havia guardado provas contra aliados para chantageá-los se necessário. Mas esquecera que uma arma apontada para muitos lados também pode disparar contra quem a segura. A descoberta levou a novas buscas, novos afastamentos e uma investigação pública de maior alcance. O sobrenome Duarte apareceu em jornais por semanas, mas não como império cúmplice em silêncio. Apareceu como empresa forçada a encarar a própria sombra. Uma noite, meses depois da festa no Palacete, Helena recebeu a confirmação oficial do divórcio. O documento chegou por e-mail, seco e definitivo, enquanto ela estava sozinha no gabinete. Leu a sentença 2 vezes. Nenhuma música tocou, nenhuma tempestade dramaticamente começou. Nenhum alívio a derrubou em lágrimas. Apenas um silêncio diferente ocupou a sala. Ela retirou a aliança, que ainda guardava numa gaveta, não no dedo, e a colocou dentro de um envelope destinado ao arquivo pessoal. Não por saudade, por prova de que sobrevivera. Clara entrou pouco depois trazendo relatórios e percebeu o envelope sobre a mesa. Acabou? Perguntou. Helena assentiu. Legalmente? Sim. Clara deixou os papéis de lado e, pela primeira vez em muito tempo, abraçou a amiga sem pedir licença profissional. Helena aceitou o abraço com rigidez inicial. Depois fechou os olhos. A força pública exigia dela postura, método e voz firme. Mas naquele gesto privado, pôde admitir que havia perdido mais do que um marido ruim. Perdera a versão de si, que acreditou poder ser amada sem ser conhecida por completo. Na semana seguinte, o Grupo Duarte realizou uma cerimônia discreta para anunciar oficialmente o Programa de Integridade e o Fundo de Reparação Permanente. Não foi no Palacete Aurora, mas numa antiga escola restaurada pela Fundação, em um bairro afetado por especulação imobiliária. Helena escolheu o local por convicção. Queria que a nova fase começasse longe dos lustres e perto das ruas
onde decisões corporativas deixavam marcas. Dona Celina falou em nome das famílias, Clara apresentou os mecanismos legais, Miguel explicou o canal de denúncias, e Augusto apareceu de surpresa. Ao vê-lo entrar, apoiado na bengala, Helena quase quebrou o protocolo. Augusto subiu ao pequeno palco devagar, sob aplausos sinceros, não os aplausos calculados do palacete. Pegou o microfone e disse que sua geração confundira muitas vezes discrição com virtude, quando em certos momentos ela era apenas medo de escândalo. Disse que Helena lhe ensinara que proteger um legado não significava esconder manchas, mas impedir que elas se espalhassem. A neta baixou os olhos, emocionada, enquanto o público entendia que não assistia a um ato de marketing. Quando chegou sua vez, Helena falou sem discurso longo. Disse que poder não era brilho, era responsabilidade verificável. Disse que a empresa repararia o que pudesse, colaboraria com a lei no que devia e mudaria procedimentos para que nenhuma assinatura elegante voltasse a esmagar pessoas sem voz. Não mencionou Rafael. Não precisava. A ausência do nome dele era a prova mais profunda de que ele deixara de ser o centro. Ao terminar, recebeu aplausos, mas o que a marcou foi o silêncio atento antes deles, o respeito sem espetáculo. Rafael soube da cerimônia pela televisão, do pequeno apartamento, onde aguardava as próximas etapas do processo. Seus bens luxuosos estavam bloqueados, sua cobertura fora colocada sob disputa judicial, e muitos dos objetos que ele usara para representar sucesso agora pareciam evidências de uma vida comprada a crédito moral. Viu Helena no palco, sóbria, firme, aplaudida por pessoas que não pertenciam ao circuito que ele tanto valorizara. Sentiu raiva, depois desprezo, depois algo muito parecido com vazio. A punição mais amarga talvez fosse perceber que ela continuava existindo sem orbitá-lo. Meses se transformaram em 1 ano. O processo criminal seguiu, lento e inevitável, com novas fases e recursos. Rafael perdeu definitivamente sua licença para atuar em certos mercados financeiros. Foi denunciado por falsificação, fraude e participação em esquema de coerção imobiliária, além de responder por corrupção em investigação separada. Alguns cúmplices fizeram acordos, outros enfrentaram acusações. Nem todos os culpados receberam o castigo que o público desejava, e Helena aprendeu a conviver com essa imperfeição. Justiça humana raramente fecha todas as portas, mas pode abrir caminhos antes bloqueados. Bianca saiu de São Paulo por alguns meses, depois voltou para trabalhar na administração de uma pequena galeria de arte pertencente a uma tia. Não recuperou o brilho social, mas também deixou de persegui-lo com desespero. Em uma entrevista anos depois, sem citar nomes, admitiu que havia confundido ser escolhida por um homem poderoso com ser valorizada. Helena leu a manchete por acaso e fechou a página sem rancor. Algumas pessoas crescem longe de nós, outras apenas mudam de figurino. Ela não precisava decidir qual era o caso. O Palacete Aurora permaneceu fechado durante boa parte daquele ano, passando por restauração. Helena mandou remover cortinas pesadas, reparar o mármore manchado pelo tempo e transformar uma das alas em centro de memória empresarial e responsabilidade social. Muitos acharam exagero. Ela considerou necessário. Casas também precisam confessar o que testemunharam. Na noite de reabertura, não houve baile de ostentação. Houve uma exposição sobre a história da família Duarte, incluindo acertos, erros, projetos sociais, disputas internas e a crise que levara à reforma de governança. A verdade ocupava paredes antes reservadas a retratos seletivos. Helena caminhou pelo salão principal antes da chegada dos convidados. Os lustres estavam acesos, mas a luz parecia menos arrogante. Ela parou perto da coluna, onde, 1 ano antes, ouvira Rafael rir dela diante de Bianca e dos convidados. Por um instante, a memória voltou inteira. O vestido vermelho, o champanhe, a frase cruel sobre mulheres que não nasceram para grandes salões. Helena tocou a pulseira de prata da avó e percebeu que a lembrança já não ardia como ferida aberta. Era cicatriz, e cicatrizes não precisam desaparecer para provar cura. Augusto aproximou-se lentamente. Pensando nele? Perguntou. Helena sorriu de leve. Pensando em mim?
em quem eu era naquela coluna. Ele olhou para o espaço vazio, como se pudesse ver a versão antiga da neta, esperando ser chamada pelo próprio nome. E o que você diria a ela? Helena demorou a responder. Diria que silêncio não é ausência de poder, mas pode virar prisão quando dura além do necessário. Diria que amar alguém não exige diminuir a própria verdade para caber na mentira dele. O velho assentiu, emocionado. E o que ela responderia? Helena olhou para a escadaria onde sua vida pública começara de modo tão brutal. Talvez perguntasse se valeu a pena. Augusto não insistiu. A resposta pertencia apenas a ela. Helena observou os funcionários ajustando flores, os primeiros convidados chegando sem o frenesi predatório de antes. Dona Celina entrando com o filho para visitar a exposição, Clara discutindo detalhes com jornalistas, Miguel conferindo a segurança com seu olhar de sempre. O mundo não estava perfeito, mas estava menos escuro. Sim, ela murmurou por fim. Valeu a pena, não porque não doeu, mas porque a dor finalmente serviu a algo maior que minha vergonha. Augusto segurou sua mão, e por alguns segundos nenhum dos dois falou. Do lado de fora, a cidade seguia barulhenta, injusta, bela e contraditória. Dentro do palacete, a música começou baixa, sem anunciar triunfo, apenas continuidade. Helena desceu os degraus para receber os convidados, não como esposa escondida, nem como herdeira revelada, mas como mulher inteira, dona de seu nome e responsável por seu legado. Quando passou pela porta principal aberta, a brisa noturna moveu levemente a barra de seu vestido. Não havia amante a ser desmascarada, marido a ser enfrentado, plateia a ser convencida. Havia trabalho, memória, reparação e uma paz que não vinha da ausência de conflito, mas da certeza de ter escolhido o lado correto quando todos os atalhos ofereciam conforto. Helena Duarte ergueu o rosto para as luzes do salão e compreendeu que poder verdadeiro não era fazer outros se curvarem, era nunca mais se curvar à mentira.